E tudo isso era para constituir um centro de memória que atraísse pesquisadores de dentro da escola mesmo, o aluno, estimulado pelo professor ou de próprio estímulo próprio, os professores, os historiadores, os estudantes de universidade, enfim, o cidadão curioso para saber o nome dos antigos colegas, enfim, né? Então, o Centro de Memória era assim o ápice do projeto. E as escolas trabalharam aí, as primeiras foram Fernando Prestes, deixa eu ver se tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não está muito diferenciado aqui, depois eu melhoro. Mas vou falar todas que trabalharam. A Fernando Prestes, Getúlio Vargas, Júlio Cardoso, Cônego José Bento, Aristóteles Ferreira, com a Escolástica Rosa, a mais antiga de todas, que já fez mais de 100 anos, né? A Escolástica. Engraçado que a Escolástica a gente descobriu assim, porque de repente os que estavam trabalhando no projeto Historiografia, eles viram que a Escolástica que foi a mãe da outra escola, que é Aristóteles Ferreira, foi dela que surgiu Aristóteles. Então ela foi incorporada assim como um apêndice, mas porque eles trabalhavam os documentos da Escolástica e da Aristóteles, mas tinha que... Eu acho que quando eu entrei em 2001 no projeto, os documentos ainda, a gente não tinha acesso aos documentos da Escolástica Rosa. Depois é que ela foi incorporada ao Paulo Souza, né? Eu acho que teve um período assim. Foi quando ela foi incorporada que eles, da Aristóteles, começaram. Mas tinha, sabe, quando são duas escolas, duas diretorias, tinha aqueles empecilhos, mas tudo bem. Daí teve a publicação, tudo isso deu a publicação do álbum fotográfico, que você conhece, que é maravilhoso, e que cada escola foi apresentada com as fotos, né? E com uma história da escola, que foram os próprios participantes do projeto da escola que fizeram os textos para poder entrar nesse álbum. Esse álbum é a coisa mais linda. Eu sei porque da Carlos de Campos foi eu que escolhi as fotos. Né? Então, assim, e também fui conversando com as professoras e nós fizemos as legendas. Né? Então, daí, eu esqueci de falar, teve uma fase que, não sei se o Almério que estimulou, se saiu dos próprios PRDs, de fazer exposição no corredor lá da CETEC, com cartazes. Gente, o mais lindo de todos foi da historiografia, porque nós fizemos assim, todo mundo, eles professores vieram lá para a sede, né, do Centro Paula Souza, nós pegamos cartolinas, tal, e eles já tínhamos combinado que tamanho que tinham que ser as fotos e tal, eles já trouxeram. Ficou assim como se fosse uma exposição profissional. Eu acho que, então, agora que eu entendo, porque quando eu cheguei, essas fotografias, elas já estavam no centro de memória, então vai ver que era dessa exposição. Não, mas as fotografias, eles fotografavam a fotografia. Isso, não. Eram fotografias da fotografia que estavam expostas lá no centro de memória, quando eu entrei então, na primeira vez. Mas não cartaz, a não ser que eles fizessem. Não, isso, mas eu nem sabia, eu nem soube. Isso mas daí foi aconteceu. linda. Quando foi em 99 que aconteceu isso? 99? Não, foi no começo. Foi mais no começo, porque foram as primeiras fotos que eles, sabe, pegaram e tal. Foi, todo mundo ficou assim, o Almério, eu senti que ele ficou, sabe? E era começo das exposições ainda. Mas aconteceu uma desgraça. Durante as férias, passado alguns anos, durante as férias, e os cartazes ficaram lá, mas não passou muito tempo. Acho que passado um ano e meio, o Almério falou assim para uma funcionária lá, olha, precisa jogar fora o que não está mais sendo usado, não sei o que lá. E foi
picado, jogado Os fora. cartazes? Cada cartaz daquele. E eu tinha pedido para guardar, sem amassar, porque a gente poderia ir para um congresso, para um simpósio, levar, ou até fazer não sei se naquela época a gente fazia muito vídeo, não sei, mas fazer alguma coisa que registrasse o cartaz, para que o cartaz não ia amarelando e tal, ou plastificar alguma coisa. Era para guardar durante um tempo sem amassar, para pôr brecha. Então, mas Eu nós... tive quase um colar. Então, assim, todo o meu período na CETEC, nós tínhamos que limpar os armários, porque nós tínhamos um espaço muito pequeno e se descartava muita coisa. Eu guardei todo o meu curso de carne, porque eu, inclusive, e você também, eu lembro, lutávamos por espaço e tínhamos muito mais espaço que as outras. E daí, por exemplo, todo o curso de carne está para um dia eu escrever sobre ele, processamento de carne, está comigo em casa. Sei. Mas teve uma parte, por exemplo, eu montei o curso de tecnólogo de cosmetologia, eu guardei só o caderno final, porque eu não tenho condições de guardar as coisas em casa. Então, todo o processo de desenvolvimento do curso foi para o lixo. Eu sinto hoje, e nessa época eu não trabalhava com memória como eu trabalho hoje, mas independente disso, eu não teria como guardar essas coisas. Né? Então, isso é uma questão... Agora que nós vamos ter que escrever uma política de preservação, porque não tem como montar um centro de memória digital sem toda essa discussão, eu acho que essas coisas têm que ficar bem claras e também vão sempre ter que ter recortes, porque nós nunca vamos ter espaço para guardar tudo, né? Mas pelo menos a gente ter alguns exemplos, algumas coisas que nós vamos ter que discutir e ver o que nós vamos separar. Por isso que é bom esse trabalho que você está fazendo de entrevista, porque você não estava na época e eu estou te contando. Daí você vai contar uma coisa que outro professor não estava na época. Então, essa memória vai sendo repassada. Seu trabalho é lindo, lindo. Enfim, feito o livro, né, o álbum, que depois a gente pode até mostrar para quem está assistindo o vídeo, mostrar a capa, porque e fizemos também o inventário das fontes documentais. Então, esse álbum agora ele está no nosso site de memórias, em publicações, para os alunos terem acesso. E até deixa eu te contar para você ficar feliz. Há uns 3 anos atrás eu fui visitar uma feira tecnológica e chego lá, uma menina fez toda uma apresentação, um pôster, montou um projeto com que ela pegou do site. Então significa que publicar, né, mesmo que de forma digital, contribuiu com o trabalho de uma aluna. Eu fiquei muito feliz também por isso. Principalmente porque essa geração tem muito mais formação em como lidar com essa linguagem digital do que a gente, que ainda fica procurando outras formas de... eu não resisto a um livro, a um texto. Olha, esse é o outro, que é o inventário de fontes documentais, né? Que aqui todas estão representadas, olha, sem querer, viu? Então, você me passou um CD, mas ele não está montado. Então, assim, ele tem um arquivo, mas não é exatamente o arquivo já digitalizado, diagramado pela imprensa oficial. Então, nós vamos ter que trabalhar nele para poder colocar. E quando eu liguei para a imprensa oficial, eles já não tinham mais, porque já tinha passado 5 anos. Então agora nós estamos com os nossos 2 livros também no nosso site, porque daí a gente se apressou sabendo disso, né? E daí a imprensa oficial nos forneceu, porque a gente produz alguns números de impresso, que é importante para distribuir, inclusive para instituições, né? Para divulgar o trabalho. Mas assim que ele está na fase final, né, estão acabando os livros, nós colocamos no site, porque assim os alunos e os professores podem trabalhar. Né? Ainda bem que tem, né? Bom, então esse projeto também
se expandiu um pouco mais até porque a gente começou a perceber que as secretárias e as diretoras de serviço, se elas não tivessem uma formação, quando acabasse o projeto, como é que ia ficar? E mesmo enquanto estava o projeto se realizando, aqueles 3 professores estavam organizando o arquivo histórico, mas os documentos que estavam chegando estavam sendo organizados como já estava antes do projeto e ninguém sabia um do outro. Daí então teve a formação para secretárias e diretoras de serviço e uma formação que se dava lá dentro do Centro Paula Souza, com reuniões nossas. Eu continuava como coordenadora desse projeto. A Carmen participou algumas vezes. Quem participou mais foi a Sandra, Maria Cristina Vendrameto e aquela que tem um cabelo comprido. A Iomar? Iomar, Elas também participavam e a gente fazia esse trabalho e tivemos uma sorte fabulosa porque teve um curso lá no Arquivo do Estado, porque havia mudado todo o sistema de catalogação, de registro de arquivo, tudo. Então, elas foram, as que estavam participando, foram e assistiram todo o curso, a gente ia, mas eu não sei se elas fizeram isso. Vou te dar uma notícia boa e outra mais ou menos. Por exemplo, nós estamos com uma parceria com o Centro Geral de Documentação, faz 1 ano e meio por aí que nós começamos a conversar, e nós estamos montando o Arquivo Histórico Institucional lá na Sala 11, com o objetivo principalmente de preservar as obras raras, né, e também os nossos livros didáticos que fazem parte do nosso plano de ensino atual, porque como mesmo nós começamos essa entrevista, daqui 50 anos, o que hoje, né, é corriqueiro vai servir de material, vai ser obras raras para os nossos colegas que virão, né, para trabalhar com isso. E daí eu encontrei obras raras de 1939, que faz parte da minha linha de pesquisa sobre alimentação e nutrição, e eu fui até Casa Branca. Daí chegando lá, eu fotografei a secretaria, a diretoria de serviço, secretaria acadêmica, porque eles estavam tudo em alvenaria, as caixinhas, assim, o jeito que tem que ser um acervo. Eu falei, olha, eu vou fotografar o acervo de vocês, então eu acho que isso deve ser muito resultado de todo esse trabalho. Infelizmente a gente não tem em todos, eu acho que isso... Qual a cidade que você falou? Isso, Casa Branca. Casa Branca. Né? Então, estava muito interessante. Embora eles ainda também não tenham arquivo histórico, mas eles têm obras raras. E eu percebi o seguinte, o primeiro diretor deles, ele era do departamento de ensino profissional, quer dizer, então quando ele foi para ser diretor de lá, certamente ele levou todas essas obras. Então tem uma biblioteca riquíssima e nós conversamos com o diretor para criar o arquivo histórico lá, né? Como nós pretendemos digitalizar as coisas, tanto que essas obras que eu peguei lá da minha área já estão digitalizadas, já estão no nosso site, que eu não resisti, já fiz isso lá. Mas tem muitas outras obras que a gente tem que digitalizar. Tanto que a minha proposta para o ano que vem é a gente formar grupos de trabalho, que nem você estava falando dos temas. Então, também 3 ou 4 temas, porque a gente não tem condições de trabalhar muita gente ao mesmo tempo. Eu acho que, inclusive, tem que ser piloto para a gente poder repassar para os outros, né? Mas, assim, atualmente nós estamos numa discussão de vocabulário controlado, né? E, felizmente, o CGD, né, eles têm um vocabulário controlado de mais de 260 termos que nós vamos nos apropriar para a legislação, portarias da Paula Souza, que é fundamental para os pesquisadores de História da Educação Profissional, né? Agora, isso nós vamos ter que recorrer às secretarias, então eu acho que daqui a algum tempo eu vou poder te responder como estão essas secretarias, porque nós vimos que a supervisão tem um trabalho muito interessante, está até na internet, de que documentos que essas secretarias têm que ter, né, e que tem relação com o observatório, tem relação com o SAG. Então, eu acho que tudo isso é fruto desse trabalho inicial.
mas que também agora nós vamos ter que começar a conversar com eles, assim como o CGD tem esse vocabulário controlado, vai ter que também ter para a secretaria acadêmica, porque os nossos professores têm que ir se apropriar daquele documento, né, naquele arquivo que é permanente e que não precisa estar no centro de memória, porque o centro de memória sempre também vai ser um espaço pequeno, né, e que faz parte de toda a escola. A secretaria às vezes tem que pegar o Sim. documento no arquivo permanente para quem foi solicitar, né? Tanto que o tema que vai ser amanhã e depois da manhã, do nosso quarto encontro de memória é coleções, acervos e centros de memória. Nós chamamos de acervo quando nós temos professores já trabalhando há alguns anos, como por exemplo a professora Marlene Benedetti de Limeira, escrevendo, publicando, né, as suas pesquisas, mas ainda não tem um centro de memória instalado. Mas ela tem um trabalho, tem localizado peças, tem feito muitas coisas interessantes. E eu acho que o centro de memória daqui para frente vai ser um espaço para guardar as coleções, quer dizer, trabalhos de ex-professores, documentos. Que tipo de trabalho tem que ser? Não, eu acho que a partir do momento que a instituição como um todo está organizada, eu não preciso ter documentos que tem no CGD, eu me aproprio deles, eu não preciso ter lá no Centro de Memória. O que é o CGD? É o Centro Geral de Documentação do Centro Paula Souza. Então, a legislação toda que está lá, basta estar lá, de preferência digitalizada, que todas as pessoas têm acesso. Não é? A mesma coisa, o prontuário do aluno, eu não preciso ter cópia no Centro de Memória. Eu vou lá na secretaria, que eu acho que era essa a sua proposição, né? Vou lá na secretaria acadêmica, pego aquele prontuário e ponho de novo no lugar. Não é? Porque eu acho que a memória é de toda a instituição. Né? É isso que nós temos que aprender a valorizar, para preservar, né? E poder, assim, inclusive, compartilhar. Isso, exatamente, para entender o processo. E a minha preocupação, por ser da área técnica, é exatamente ter esses registros para estudar a evolução da ciência, da técnica, da tecnologia, né? Porque a tecnologia, a técnica e a tecnologia, muitas vezes elas vêm na frente da ciência. A gente desenvolve coisas, não sabe explicar, e a ciência vai fazer isso depois. E por isso é importante para o aluno ver isso, né? Ver o valor do trabalho dele, né? Assim, o nosso, né? Então, nós estamos trabalhando nisso agora. Só um parênteses que não tem a ver muito com o desenrolar da entrevista, mas tem agora. Não sei se você viu que vai ser lançado, já está sendo lançado hoje, uma coleção das 2 guerras mundiais. E a propaganda que eles fazem na televisão é essa. Foi durante, acho que não sei se foi a Primeira ou a Segunda Guerra, porque eu vi só uma vez, ou 2, e eles falam depressa. Foi durante uma das guerras que iniciou essa atitude de colocar o horário de verão para economizar energia. Então, puxa vida, a gente pensa que é novidade. Para a gente é novidade, né? Na nossa infância eu não vi nada disso. E não foi aqui no Brasil que teve horário de verão, foi em outros lugares. E que é antigo, né? Isso a gente não sabia. E outra coisa lá que eu não me lembro que eles... aquele contato do aviador com a torre de comando, que chama no aeroporto, torre de não sei o quê, ficar lá falando, também surgiu por causa da guerra, então, como pela propaganda, na verdade, quanta coisa surge de uma coisa ruim, surge de uma coisa... A pasteurização, as sopas, com Napoleão, né, por causa da guerra. É aquela história, né, da polaridade, né? Uma coisa ruim te impulsiona a fazer uma coisa boa, né? Uma coisa boa impulsiona a aparecer uma outra. Por exemplo, uma coisa que eu estou muito interessada em estudar agora é ver o quanto o período da ditadura interferiu na evolução da ciência. Porque, assim, na cultura, na música, isso é mais visível e os artistas, eles se expõem mais e eles saem mostrando isso, né? Então a gente percebe isso de imediato.
Agora, na ciência, eu acho que a gente isso não está tão claro. Então, quando eu te falei que eu quero fazer vídeos, eu quero estudar daqui para frente, é mostrar, porque, por exemplo, eu me lembro muito bem que no caso da energia nuclear, nós tínhamos cientistas trabalhando com tório e tal, mas certamente temos em outras áreas que eu acho que o Centro Paula Souza nos abre espaço para fazer esse tipo de pesquisa, principalmente com os nossos colegas trabalhando, né? Então, uma das coisas que me intriga agora é ver isso. Assim, o que esses 20 anos nos atrapalharam, né? Assim, inibiram a criatividade, inclusive para a técnica, para a tecnologia, né? E até para a gente poder acelerar, né? Assim, o que isso atrapalhou e como é que nós vamos fazer daqui para frente para mudar esse passo a passo que nós, enquanto brasileiros, né, com neurônio como os outros, né, e cada vez, espero, com menos influência americana, a gente pode dar um salto, né? Eu lembro só de Angra dos Reis, a única coisa que eu lembro da ditadura relativa a alguma tecnologia diferente que a gente passou a conhecer e que não gostou até, né? Por causa do perigo. Bom, então é isso aí, sobre o projeto de historiografia. Daí acabou o apoio da FAPESP, então nós fizemos que nem do Metodologia para o Ensino Técnico. A gente continuou o projeto com outro nome e com os recursos que já tinham sido dados. Daí veio o nome em 2003, Política Arquivística e Gestão da Informação. E a gente ainda contava com a ajuda lá da Iomar, da Maria Cristina Vendrameto, a Carmen também, esporadicamente tinha condições de ir lá dar uma conversada. E a Carmen falava sobre o quê? Não, ela falava sobre memória, história, né? Porque a parte de arquivística eram as outras duas que falavam. Ela não entendia, tanto quanto eu não entendia nada. Fiquei entendendo um pouco mais das coisas, mais curiosa, porque me colocaram nisso e eu fui lá e entendi. Então isso que eu achei muito bom no Centro Paula Souza. Eu percorri caminhos que eu não percorreria por livre escolha. E daí não foi livre escolha, mas eu gostei, adorei. Acrescentei coisas, né? Mas a gente não conseguia ser tudo, né? Nisso, imagina, a gente... Para mim é bom que você detalhe essas etapas e todos esses anos, porque eu estive afastada, né? Então, eu continuei escrevendo sobre o dispensário de puericultura, mas aí foi um recorte muito pequenininho e não acompanhei esses trabalhos do grupo, né? Aquele de Campinas, o rapaz de Campinas também. O Américo. Ele escreveu, né, sobre o dispensário. Ele gostava muito de falar do dispensário. Ele escreveu sobre o dispensário? Não sei, não, a gente ficou sabendo do dispensário e até como funcionava, tudo e tal, porque ele foi fazer a pesquisa, achou tão... É engraçado que assim, uma conversa puxa a outra, né? Eu falei, eu estive afastada, não é verdade, porque é o seguinte... Olha, realmente eu agradeço muito ao Amélio, muitas coisas, porque eu sempre procurei fazer coisas que ele me pediu, né? Então, por exemplo, eu fiz curso de processamento de carnes, né? Fiquei uns 3 anos acompanhando o curso, mas como eu gostava muito de memórias, eu montei um projeto com 2 escolas sobre o dispensário de puericultura. Então, uma delas foi Campinas, que foi a professora Luciana, acho que era Luciene ou Luciana, e depois em Franca a professora Joana. Então daí a gente pôde explorar, então nós apresentamos, inclusive Sorocaba também, Fernando Prestes, e daí a professora Renata, lá de Fernando Prestes. Então nós conseguimos publicar algumas coisas e eu pude explorar mais também a Carlos de Campos. Agora que eu estou entendendo, até eu falava assim, poxa, o Centro Paula Souza me apoiava para ir apresentar, me apoiava porque eu tinha projeto seguido. Eu não me dei conta, eu estava esquecendo disso. É mesmo? Então, eu não... Então ele sabia, porque ele devia acompanhar, ele devia vir para suas reuniões. Sim. E ele acompanhava o trabalho da Luciana que fazia comigo, ela devia tirar dúvidas com ele, porque ele era do Centro de Memória, né? Eu não
conheço, não sei E se é eu conheço essa fantástico o associação. acervo. Campinas é fantástico. Eles são Eu fui fazer visita. com o projeto lá, a FAPESP, e deu um laboratório de Fotografia, de fotografia. A única escola que tem, porque também o Então, eu vou entrar com um projeto agora esse ano, o Américo. O Américo, acho que batalhou. E eu vou tentar Ele já fazia um trabalho bom disso. montar um laboratório de conservação de papel na Carlos de Campos. Porque agora o espaço do dispensário da puericultura é o nosso espaço. Sei. Nós temos 5 salas lá. E aonde era a cozinha, eu pedi para manter o azulejo, para não tirar, porque assim esse espaço vai dar para fazer o laboratório de conservação. Pequeno e tal, mas nós vamos tentar. Que lindo. Bom, que mais? Daí aquela oficina que eu falei, né? Não, aquele curso que eu falei, que as secretárias fizeram e tal, foi chamado Como Fazer, e era a Associação de Arquivistas que promoveu, mas foi no prédio, nas instalações do Arquivo do Estado. Foi muito bom. Eu acho que eu fiz esse curso. Você fez, né? Eu fui quando você... Legal. Eu fiz sim, Foi como muito fazer. bom. Até eu uso de vez em quando essa apostila. Daí a Maria Cristina Vendrameto queria fazer a tese dela de pós-graduação, não sei se era pós-graduação. De dissertação de mestrado. De mestrado, né? Em cima dessa organização de documentos, né? Então, ela começou a fazer uma tabela de classificação que pudesse ser usada na secretaria e na diretoria de serviço. Mas como ela não tinha conhecimento, assim, como eu, de trabalhar na escola, né? Ela não era professora, não precisava estar toda hora pedindo coisa para a secretaria, ou a secretaria que pede coisa para você. Então, ela queria saber várias coisas sobre o Centro Paula Souza e tal, então nós começamos a fazer mais ou menos as partes que deveriam existir no arquivo e como catalogar, não sei o quê, mas assim, eu ficava só falando informações do Centro Paula Souza e eu muito que eu aprendi no curso e no projeto, porque eu não sabia nada sobre isso. Mas então aquele pouco muito, para mim, eu conseguia conversar com ela e ela apresentou a tese daí. Eu acho que no final, a dissertação de mestrado dela, ela acabou fazendo, porque acho que por causa de prazos e tal, sobre o Centro de Memória da Getúlio. Então eu acho que ela focou no centro de memória, porque daí acho que você tem prazo curto, né? Então ela não pegou várias escolas. Mas de qualquer forma, eu acho que esse trabalho inicial tem muito a ver com esse trabalho que hoje nós temos na supervisão. Dá até para você entrar na internet, que foi assim que eu encontrei esse sistema lá de organização, com todos esses documentos. Mas hoje eu acho que pode ser, mas pode não ser que seja por causa desse trabalho, porque infelizmente agora que você falou, eu fiquei com um peso na consciência. Deveria ter gente da supervisão participando dos encontros, tudo, né? Mas as coisas elas vão tendo outra dinâmica, eles né? mesmo que convidassem, eles não têm tempo, eles ficam... E era pequeno, o número de pessoas trabalho. era muito menor do que é hoje, né? Assim, hoje a gente tem uma estrutura, Mas teria sido bom. é praticamente um departamento dentro da coordenadoria. E até diretores, mas a gente não pode convidar, porque eles não têm tempo. É tudo aquela coisa para resolver e você vou, mas não vou, porque não posso. Enfim, não faz mal, fica para a próxima encarnação. Não, e era outra estrutura, né? Hoje você vê a CETEC, hoje a CETEC tem a GFAC, tem a CETEC Capacitações, tem a supervisão, tem o grupo de EAD, que foi crescendo muito, quer dizer, vai expandindo também. Mas na época que você deu esse curso, eram poucos supervisores. Não, eu propiciei a nossa ida lá. Isso, então, mas que você coordenou esse projeto, o número de supervisores era bem menor, né? Era uma outra estrutura. Acho que tinha uns 4, assim. Isso, mas eu tô tinha um pra cada lembrando. região, depois tinha só ali uns 4, 5. Bom, então ficou assim. Eu queria te esclarecer uma coisa. Como estava fazendo um projeto, daí chegava outro, estava fazendo aquele, chegava outro, né?
Cada um foi que nem o filho criado. Criou, deu asas e voou, porque eu não fiquei atrás para saber das coisas, porque eu não tinha tempo. Acabou o alimentos, eu tinha que ficar na historiografia mais tempo. Daí, sabe, foi outro projeto. Veio, depois da historiografia, veio o ensino à distância. E assim foi, né? Se passando. Agora a gente vai entrar no ensino à distância, na televisão. Você sabe que hoje... Eu entro em cada coisa que eu nunca soube e vou ter que saber e adoro. Mas antes de você entrar, voltando à memória um pouquinho, quando você estava falando sobre temática, como é que você começou a trabalhar com isso? E eu não interferi em nada, mas fiquei pensando no nosso projeto de memória. Que é exatamente o que a gente faz. Nós trabalhamos com temáticas. Eu fico sempre com um drama de consciência, porque não consigo dar aquela atenção que eu precisaria dar a todo mundo, né? E daí o que a gente faz? A gente põe normas de trabalho e põe todo mundo junto para se encher, um ver o trabalho do outro, né? Porque a gente aprende muito olhando o outro, né? Cada experiência que um faz, o outro fala, vou fazer também, deu certo. E eu falo isso para eles também. Eu falo, olha, eu vou para os congressos, eu passo coisa para vocês, porque eu olho e falo, pô, isso aqui é uma boa ideia. Às vezes não é exatamente igual, mas você vê aquilo e te dá outra ideia, né? Então, eu falei, então por isso é importante, né? Você vê como aquele do Museu do Jovem de hoje. Pô, que ideia linda, né? E partiu do quê? Do Museu de Arte Sacra, que não tinha nada a ver com o jovem de hoje, no sentido... E hoje a gente tem uns pontos de cultura, né? Infelizmente acho que pararam com isso, mas que foi uma coisa muito interessante que foi proposto também no Ministério aí do Gilberto Gil, né? Acho que o Gilberto... Eu tenho uma admiração por Gilberto Gil, assim, na trajetória não parece, dele, ninguém né? sabe o que ele fez, né? Você fica uma coisa assim, só quem é da cultura que sabe. Mas tem coisas acontecendo no Brasil, assim, na mídia, as coisas. Que inclusive amanhã, na minha apresentação, eu vou colocar. A partir de 2010, na verdade começou em 2009, a lei de museus surgiu em 2009 e só foi aprovada em 2013. Então, olha o processo. Mas o que dá para perceber é que São Paulo começou a se envolver, tanto que hoje nós temos um número grande de museus pedagógicos. Podemos ter problemas? Temos problemas, mas estamos fazendo. Eu acho isso fundamental, né? Outra museu coisa, pedagógico que você fala... São os museus que começaram a surgir nos municípios, com essa preocupação de criar os museus. Então, eu digo, isso ainda tem muito a evoluir... Mas, de qualquer forma, eu acho que é um caminho. Outra coisa, o governo federal, em 2010, tem o Plano Anual Nacional de Cultura. Né? E tem lá artigos sobre a preservação da memória. Né? Que tem. Então, eu acho assim, agora nós estamos aí com uma lei que surgiu aí esse ano, o marco legal com relação à informatização, que também tem pontos, principalmente, eu vou discutir isso, porque isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque quando você põe um documento na internet, ele tem que estar muito bem classificado, inventariado, porque as pessoas têm acesso a ele. Então, exatamente, não posso colocar algo lá que depois... Então, amarrar essas responsabilidades. Então, você vê que é um processo que é lento, que começou aí em 97, né? E que a gente tem muito que aprimorar, mas eu acho que... Eu mesmo, quando você falou de arquivologia, eu fugia da arquivologia até o ano passado. Eu pensava assim, a gente precisa motivar as pessoas, vamos escrever, né? E os 2 primeiros livros e até o que vai sair agora desse encontro também ainda é sobre pesquisa, mas eu acho que daqui 2 anos vai ter que ser sobre inventário. E eu fugia disso porque eu sei que não é fácil, né? E agora é muito comprometimento, né? Porque esse livro que saiu, a forma de classificação toda já foi superada, né? Outra proposta que veio. Mudou muito. Daqueles cursos todos que nós fizemos no Arquivo do Estado, assim, lógico que eles são importantes, tem muito, assim, a estrutura de trabalho, cada laboratório tem a sua especificidade e tem que ter a sua organização ali. Mas nós temos que transformar tudo isso para uma ficha única, que vai ser a linguagem digital, né? Então, a gente tem que se preocupar agora de porque até essa linguagem que nós vamos ter,
um centro de memória tem que ter o mesmo código para se comunicar com o outro. Quer dizer, vai mudar ali se ou o número de TEC, E000 não sei quanto, F, porque hoje nós temos centros de memória também na FATEC, né? FATEC Jundiaí, com a professora Sueli Batista, que é responsável. Eu tenho até chamado de curadores os professores que são responsáveis pelos centros de memória, né? Que tem projeto. Então é essa discussão agora que a gente tem que fazer e também por um lado é bom que vai nos aproximar, né? Eu acho que a gente vai ter que trabalhar muito mais juntos, trabalhar o coletivo, né? Mais riqueza de conhecimento. Vai deixar de ficar mais na sua casinha, vamos ter que nos reunir. A gente já se reúne no clube de memória, mas acho que ano que vem vamos ter que ampliar isso. Eita, vai surgir mais coisa aí. Bom, agora Telecurso Tec. Eu estava trabalhando com o Centro de Memória e daí, quando, não mais que de repente, fui envolvida no Telecurso pelo Almério. Que ano foi isso? 2007? Tem que ver, né? 2006? 2008. Eu pensei, meu Deus, eu não sei nada de ensino à distância, nunca fiz curso à distância. Tá, então vamos lá, porque tudo que o Almério oferece é bom, então esse vai ser bom também, vamos lá. Então eu fui e fiz parte desde o começo, né? Depois de já assinado, lógico, assinada a parceria do Centro Paula Souza com a Roberto Marinho. Daí começaram os encontros da turma de lá e da turma de cá. Esses encontros para quê? Primeiro para definir bem como seria feito o Centro Educação à Distância nesse projeto. Então foram escolhidos três esqueci, não é profissão, por exemplo, era administração, 3 cursos. Um de administração, um curso de gestão de pequenas empresas e um de secretariado. Só seriam esses 3 no começo. E esses cursos, teria que se pensar como é que seria o currículo, né? O que eles iriam aprender, como queriam aprender, que material didático.